Muito bem, meu querido, muito bem, minha querida, juntos aqui na Show de Negócios, o canal do Empresário Moderno. Muito obrigado a você junto com a gente aí através das redes sociais, você que está com a gente aí no YouTube, você que está no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e também no Instagram. E o pessoal também que nos acompanha através do nosso podcast também. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por você estar aí do outro lado acompanhando a nossa programação. Deixa eu aproveitar aqui, gente, já tinha mencionado no bloco anterior, um livro bem legal para você acompanhar depois, mas o nosso amigo vai comentar sobre isso, o Liderando Juntos. Hoje tenho a grata satisfação de receber o Amad Bucar. Ele que é graduado em administração de empresas, possui pós-graduação em administração da qualidade, engenharia da produção e gestão de projetos e negócios, além de mestrado em engenharia de produção. Atua como mentor de executivos e orientador de carreira, diretor técnico da Valor Empresarial, empresa com foco em educação e mentoria executiva que está no mercado há mais de 20 anos. Além disso, o Amad, ele é escritor e palestrante, idealizou e conduz as formações online Líder Mentor e Profissão Mentor, além da série Grandes Ideias, Grandes Questões, disponível também pelas redes sociais. E além de tudo isso, Amad Bucar é um grande mentor e você vai entender o que é mentoria, como que funciona tudo isso. Amad, muito obrigado pela sua presença aqui na Show de Negócios, fico muito feliz, obrigado pelo livro. Evidentemente que eu vou querer a minha dedicatória, tá bom? Mas muito legal aí por você estar aqui com a gente. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, embora estejamos na quarentena, você tá aí a 1000 por hora, não é porque rolou a quarentena que você parou de atuar, né? Então, muito obrigado pela sua presença aqui na Show de Negócios. Bom dia, Hélio. Bom dia, ouvintes da Show de Negócios e mais especificamente desse programa Manhã de Negócios, né? E estou muito feliz em poder participar, falar um pouquinho dessa nova corrente, esse novo veículo, né, que aproxima os profissionais do mercado, que é a mentoria. Não é uma prática nova, espero poder falar um pouco mais sobre isso, mas é uma prática que agora está em muita evidência, né, sendo comparada aí com outras metodologias, e é interessante a gente poder falar um pouco a respeito e poder esclarecer para maior público possível, né, que nos acompanha. Sem dúvida alguma. Amad, uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui nas nossas entrevistas é conhecer a origem dos palestrantes, dos executivos, dos empreendedores que vêm aqui. Eu queria saber um pouco de você. Você, pelo nome, tem uma origem específica. E eu queria saber como foi a tua origem, como foi aí a criação dos seus pais, e até você chegar hoje, né, a ser uma referência em mentoria, como que foi se desenvolvendo na sua vida aí, se teve influências, se você já era diferente já desde pequeno. Conta pra gente, conta um pouquinho do Amad aí, desde pequenininho até chegar hoje aí, esse cara experiente na questão da mentoria. Esse é um ponto bem interessante, Hélio. Você já demonstra aí que é um mentor natural, né? Normalmente em mentoria a gente procura entender o contexto da pessoa para que a gente consiga entender o presente e o futuro dessa pessoa, né? Eu sou descendente de sírio-libaneses, sou neto e comecei a ver empresas muito cedo, né? Mas a empresa do árabe em geral, ela é uma empresa muito pautada na atitude, né? Muito forte em termos de liderança, e desde criança eu via que deveria ter algo mais por trás daquilo, né? E era exatamente a questão da gestão. Então, desde muito cedo eu comecei a perceber que, além da liderança, existiam outros pontos, né? E eu fiz administração, comecei muito cedo, estudo desde 81, administração de empresas. Algumas coisas me deixam assim surpreso, porque continuam temas atuais. Eu estava um dia desse falando com um amigo, olha, o primeiro livro que eu comprei, quando entrei na faculdade de administração, falava sobre cultura organizacional, do Edgar Schein. Uhum. E 39 anos depois desse livro, né, que já era um livro que tinha, sei lá, 6, 8 anos, era um livro dos anos 1970, a cultura organizacional continua sendo um ponto crítico nas empresas, né? Então, veja, eu venho
de família de empresários, né? Comecei a estudar, mas tive que ralar muito. Comecei da área de vendas, fui para a área de marketing, fui executivo, me tornei executivo da área, principalmente da área comercial e marketing, e enveredei por esse lado da administração mais dura. Fui fazer engenharia da produção, né? Houve um tempo da minha vida que eu era altamente cartesiano, né? Estudando tempos e movimentos e PCP, né? Planejamento e controle de produção e tal, software de aplicação nas indústrias. E aí, no ano 2001, eu resolvi fazer um curso inesperado, resolvi cursar psicanálise. Psicanálise? E aí tá bem eclético as escolhas, né, Amad? Foi uma guinada bem radical que eu dei, né? Eu vi que eu era muito racional, muito cartesiano. Eu falei, bom, vamos... não quis fazer psicologia, porque era muito longo na época, e como a psicanálise é uma especialização / pós-graduação, aí eu resolvi fazer psicanálise. E aí deslumbrou um novo mundo para mim, esse mundo da mente, né, do inconsciente, do ego. E aí eu fui vendo a aplicabilidade disso nas empresas, e eu já tinha minha empresa de consultoria. Na verdade, em 1996, eu abri uma empresa especificamente para isso, né? No começo, trabalhava direto com consultoria, e comecei a ver que haviam outros horizontes, né? E depois da psicanálise, eu fui fazer um curso que eu recomendo para muita gente, que é tão bom, até melhor do que a psicanálise, que é a filosofia clínica. É uma aplicação da filosofia. Filosofia clínica. Primeira vez que eu estou ouvindo falar. É bem interessante. Na verdade, a aplicação da filosofia na clínica, né? Algo que compete com a psicologia, compete com a psicanálise, mas numa pegada bem diferente, numa pegada de entregar para o próprio sujeito, como a gente diz, para a pessoa que é cliente da gente, entregar a responsabilidade da própria vida, entregar o protagonismo da sua vida, né? E aí eu tive a oportunidade de ver os dois lados, o lado teórico da academia, estudei bastante, né? Participei de várias pós-graduações, mestrado, etc. E, numa certa altura, eu comecei a ver esse outro lado, né? E aprendi muita coisa. Uma das coisas que eu aprendi é que nem todas as fontes da administração de empresas são a ciência, né? Agora, nesse tempo de pandemia, nós temos muito ouvido falar da ciência, a ciência isso, a ciência aquilo, mas na administração de empresas nós temos uma outra fonte que normalmente não é vista nem é citada, que é a fonte da cultura. Certo. Então, nós temos aí fontes da antropologia, exemplo do professor Marins, né, que é um antropólogo que contribui muito com as empresas. Nós temos a sociologia, né, com grandes contribuições. Nós temos a filosofia, a exemplo do Cortella, Karnal, né, Pondé. E temos várias outras fontes aí de cultura que são muito importantes. E o que eu tenho aprendido é que, na verdade, essas novas fontes da cultura servem para enfrentar com sucesso os novos problemas da gestão, os novos problemas dos negócios, da administração de empresas. Entendi. Né? Basicamente, a minha conclusão após 56 anos de vida, vamos dizer assim, é que apenas 1/4, eu diria, das respostas que nós precisamos, que nós buscamos, está realmente na ciência, né? na administração de empresas enquanto ciência. Eu diria que 3/4 estão na cultura. E quando a gente fala em cultura, estamos falando aí de uma série de elementos ligados ao ser humano, né? Ao lado humano da administração. E é interessante, parece que quanto mais a tecnologia avança, mais a gente descobre a necessidade do humano que sabe ou deve saber lidar com a tecnologia, né? Porque a tecnologia em si, ela coloca medo em pessoas despreparadas, em gestores despreparados, né? Porque eu costumo dizer que a inteligência artificial
ela vai se encarregar, e outras formas de tecnologia vão se encarregar do que se chama de tarefas ou funções de baixo nível cognitivo. Então, atender telefone, localizar um regulamento, uma norma, né, um procedimento, controlar um processo, tudo isso pode ser objeto de inteligência artificial. Então, cabe aos líderes, cabe aos gestores, aos homens de negócio e mulheres de negócio principalmente, essa incumbência de elevar o nível de cognição, ou seja, elevar a sua compreensão sobre o seu negócio, o seu setor, o seu nicho e olhar para o mercado de maneira mais abrangente, e é isso que a gente chama de elevado nível de cognição. Então, precisamos de gestores, gestoras, líderes, empreendedores com nível de cognição mais alto, capazes de enxergar com mais amplitude e, principalmente, agir de forma mais sistêmica, de forma mais integrada, né, e sabendo usar os elementos que existem à disposição. Entendi. Amad, voltando um pouquinho, quero saber mais detalhes da sua vida e conhecer um pouco mais. Você falou que é de os seus familiares eram empresários. Naturalmente, né, até pela sua origem, pela influência dos seus pais, alguns optam em abrir empresa, de repente seguir com os negócios da família. No teu caso, não. Você não teve esse interesse. Você quis ir para a educação. Você quis ir para a questão de multiplicar o conhecimento. Como que foi isso? Para os seus pais, o pessoal te apoiou? Como que aconteceu isso aí? Na cultura árabe, nós não temos aqui no Brasil, infelizmente, uma disciplina de prosseguir com a herança dos pais, dos avós, bisavós, né? Como outras culturas têm. É o caso dos japoneses, é o caso da comunidade judaica, né? Que dá muita importância, os próprios chineses, né? Então, um oriental, por exemplo, quando vai jurar, né, a verdade de alguma coisa, ele diz: eu juro pelos meus ancestrais. Né? E, tamanha a importância. Né? Nós aqui não temos muito dessa importância, mas em pesquisas históricas eu descobri que a família que ficou na Síria, que hoje está arrasada pela guerra civil, trabalhava com escola. Um colégio muito antigo, lá numa cidade chamada Homs. E lá tem o colégio Bakar, que é o nome Bucar, em árabe é Bakar. Né? B-A-H-K-A-R, Bakar. E, por coincidência, aqui no Brasil eu tenho duas tias que têm universidade, né, têm faculdade, e tenho várias outras tias, primos e tal, que são professores. Então, a gente olhava um para o outro e não sabia direito de onde vinha essa veia do ensino, da educação, né? E hoje eu sei. Inclusive, eu tenho um filho, vai fazer 29 anos agora na sexta-feira, que está fazendo doutorado nos Estados Unidos. Então, já está passando de pai para filho, né? Então, tenho tios, a minha mãe também era professora. E aí, vamos dizer, esse lado da educação, ele é muito mais presente do que a gente pensa, inclusive em outras famílias, né? E, inclusive, boa parte da mentoria está ligada intimamente à educação, que nós temos uma visão muito simplista aqui no Brasil, como se a educação fosse participar de um curso, obter um diploma, né? Esse é o lado, vamos dizer, formal, é o lado quantitativo da educação. E o que realmente interessa para a vida é como você aplica o que aprendeu, como você transforma a aprendizagem em aprendizado. Certo. Essa é uma fronteira muito forte. E aí, o que nós temos na prática, né, se você pegar, por exemplo, hoje, um respeitável padrão brasileiro, que é o MEG, Modelo de Excelência de Gestão, que é da Fundação Prêmio Nacional da Qualidade, né? A antiga FNQ, agora FPNQ, né? Fundação do Prêmio Nacional da Qualidade. Lá no MEG, que é o Modelo de Excelência de Gestão, um dos integrantes, o elemento principal que rodeia hoje a gestão, né? A excelência de gestão, é exatamente
aprendizado e inovação contínua. Ou seja, nós estamos quebrando a barreira daquela educação formal que partia do pressuposto que porque a pessoa tinha uma pós-graduação, ou um mestrado, ou um doutorado, aquilo era automaticamente aplicável ou que aquilo era um aprendizado. Na verdade, era aprendizagem teórica, né? E aí, cada vez mais, nós encontramos nas empresas essa separação, né? É bem forte hoje. As pessoas olham para o executivo e perguntam, tá, eu sei que você tem essa formação, mas o que você sabe aplicar de fato? Não é só questão do acúmulo de informação. O pessoal acha que acúmulo de informação é conhecimento, e não. Exatamente. Esse é o período do nosso líder anterior. Aquela liderança baseada em comando e controle, ela acaba, dia após dia está acabando a liderança baseada em comando e controle. A moeda dessa época era a assertividade. A assertividade é ligada a tirocínio, a recuperação de conteúdos que foram apreendidos. Eu costumo comparar isso com gestores que foram habituados a jogar damas. Então, no jogo de damas, você tem aquele reflexo condicionado, né? É algo, eu também gosto de citar metaforicamente, a tabuada. Então, a gente aprende 3 vezes 7, 21 e tal, faz aquela, né, aquela recuperação rápida ali de conteúdos. Só que os tempos mudaram, a sociedade é outra, as empresas acompanham a evolução da sociedade, e hoje nós temos a necessidade não de gestores, mas de líderes. E, além de líderes, líderes que saibam jogar xadrez. E aí, quando a gente fala no líder que sabe jogar xadrez, nós saímos da era da assertividade e entramos na era da cognição. Essa era da cognição é algo comparável, metaforicamente, a jogar xadrez, a escrever redações. Então, hoje, se você chega, por exemplo, para uma pessoa e pergunta para ela, por exemplo, vem cá, você é capaz de olhar para a nossa empresa e falar um pouco do que você acha que vai acontecer nesse segundo semestre do ano de 2020, durante a pandemia? Você é capaz de falar um pouco do que vai acontecer em 2021? Então, essa capacidade de antecipação, de visualização, né, esse novo mundo agora, do mundo visual, do design thinking, do lean thinking, do agile thinking, é exatamente essa era da cognição. Então, não funciona mais aquela lógica do comando e controle, não é mais só assertividade. Claro, a assertividade não foi eliminada, mas ela não é mais um fim em si mesmo como era antigamente. Antigamente bastava você ser um líder assertivo, ou um gestor assertivo, não precisava nem ser líder, né? Bastava ter aquela liderança ou poder de referência, né? Que você chegava lá, aliás, desculpa, o poder de posição, né? Chegava lá, não, eu sou gerente, então eu mando, né? Hoje não, hoje nós vivemos um poder de referência, né? Quem é você, Hélio? Né? O que você pensa, Hélio, sobre a empresa, né, a qual você pertence? O que você pensa do show de negócios? O que você pensa de determinada iniciativa? E aí você é obrigado a falar o que pensa. Sim. Isso é cognição, isso é como se fosse construir redações permanentemente, constantemente. Você força a pessoa a pensar, porque geralmente as pessoas se preocupam em perguntas fechadas. Você concorda com isso, sim ou não? Quer dizer, não dá brecha para você poder desenvolver alguma coisa. Amad, uma curiosidade que eu tenho também, em cima do que você mencionou, foi que a sua primeira experiência foi na questão do empreendedorismo com a sua família. Depois você se especializou, fez administração, entendeu o lado, digamos, burocrático de ser empreendedor. Depois surgiu a questão da psicanálise. E passado um período, surgiu a filosofia. Aí eu te pergunto, nos dias de hoje, dá para fazer um milkshake juntando empreendedorismo, administração, psicanálise e filosofia?
Sim, com certeza, Hélio. Essa é uma parte interessante, né, da vida da gente. Conforme vai passando o tempo, se você se torna uma pessoa antenada, atualizada e acompanhando as evoluções, né, essa nova sociedade ela mudou completamente vários padrões, né, mudou o que antigamente a gente chamava aí de arquétipos, né, os arquétipos antigos, né, do velho. O velho sábio era aquela pessoa que ia enfraquecendo, ia perdendo a importância, né? E na nossa cultura ocidental era muito pouco respeitada. Mas, na verdade, esse arquétipo do velho, ou dessa pessoa que envelhece, é uma pessoa que traz grandes conteúdos, que pôde realizar experiências de fato, experiências concretas de vida, e que são capazes de transmitir essa experiência para as próximas gerações. E aí, quando a gente para e olha sobre esse prisma, né, tem muitas coisas que eu ainda quero fazer. Apesar de ter 56 anos, eu tenho 2 cursos em mente que eu quero fazer, 2 cursos superiores. Um deles é História. Sim. A história é muito rica, muito importante, inclusive, para os negócios. O outro que eu quero fazer é Sociologia. Olha, que ótimo. Então, um dos maiores sábios que faleceram recentemente foi o Zygmunt Bauman, Sim. que era um sociólogo, e Bauman falava do amor líquido, da sociedade líquida, da família líquida, né, e não teve tempo e nem muito interesse, não era muito próximo, né, de falar sobre essa empresa líquida, esse comércio líquido, essa indústria líquida. Então, nós temos muitas pautas interessantes para serem estudadas de forma integrada com as novas gerações, né? E principalmente respeitando as características de cada geração. Hoje existe uma divisão muito, vamos dizer, simplória, eu diria, mas que funciona um pouquinho, né? Nós temos a geração Baby Boomer, que é a de 55 anos para frente, é a qual eu pertenço. Nós temos a geração X, que vai entre 37 e 54 anos. Temos a geração Y, que vai dos 20 aos 36. E temos a geração Millennials, né, que é o pessoal nascido aí já depois do ano 2000. Cada uma dessas gerações hoje é levada a trabalhar com a outra, com interesses e atenção, né, concentrada, focada em determinados interesses que são totalmente diferentes. Quando você pega um millennial, essa pessoa de 20 anos, né, hoje, 18, 19, 20, são pessoas muito afeitas à tecnologia, mas pouco afeitas à reflexão. Então, nada mais normal, né, do que a gente conversar entre gerações, levar um pouco do que nós temos, da capacidade de reflexão, interpretação, né, da concepção de novos modelos, e receber dessas pessoas tecnologia, receber um aporte de atualização, né? Então, essa conversa entre gerações, Hélio, ela é muito importante e, como eu falei para você, ela representa a nossa humanidade. Então, eu não diria que a humanidade foi perdida, eu diria, ou que ela foi batida pela tecnologia. Eu diria que o ser humano, ele se acomodou, vamos dizer assim, numa zona de conforto, né? Uma zona de conforto pautada no consumo, pautada numa sociedade desenfreada, de consumo permanente. E agora essa mesma sociedade está sendo levada a repensar valores, repensar o posicionamento, repensar as empresas. Então, é muito comum a gente ser perguntado, por exemplo, Amad, fala um tema, por exemplo, desafiador que tenha, que ocupe hoje a sua mente. Um dos temas que me ocupa é a questão da contratabilidade. Nós já estamos ouvindo falar no fim do emprego desde os anos 1980. Sim. Mas ninguém tem uma solução ainda. Eu digo, a solução é a contratabilidade. Então, você pode ter uma empresa, é muito comum, inclusive, hoje em dia, que não consegue mais pagar a pessoa
da coordenação de RH, da gestão de RH, por exemplo, e essa pessoa de RH chega e faz uma proposta e diz, olha, eu quero ser terceirizada pela empresa. Então, eu posso cobrar menos dessa empresa e atender a mais empresas. Esse é o futuro, né? Esse é o futuro da contratabilidade. Mas aí eu coloco de volta para os amigos, os debatedores, pessoas como você, interessadas em negócios, né? Como é que vai ser essa empresa, por exemplo, que é uma empresa familiar, e olha para um membro da família que ocupa, por exemplo, uma suposta gerência de marketing, e alguém de fora chega e diz, olha, eu tenho aqui uma gestão de marketing terceirizada, independente, fora da sua empresa, que vai ser, inclusive, mais barata do que a dessa pessoa que está ocupando esse lugar na sua empresa. Então, isso já acontece muitas vezes hoje em dia. As empresas elas estão começando a entrar naquele conceito que o americano chama de buy or made, comprar ou fazer dentro da empresa. Então, o que as empresas têm visto aí nas últimas décadas? Nós sabemos fazer vigilância, segurança? Não, então eu entrego para quem sabe. E aí ninguém fez mais segurança nas empresas, né? Raríssimas exceções. Nós sabemos fazer alimentação, nós temos processos, é interessante ter uma cozinha e tal. Não, então eu terceirizo, eu entrego isso, eu contrato isso de alguém. E aí vem, estamos contratando serviços de RH, estamos contratando especialidades de marketing, de logística, cada vez mais a logística também é terceirizada, e aí nós já estamos no mundo da contratabilidade. Só que aí, quando a gente chega para o empresário, a gente diz, vem cá, você realmente tem noção de como vai ser a sua força de trabalho entre 2020 e 2030? E aí o empresário olha para a gente com aquele olhar assim de dúvida, né? Como assim, né? Como assim? Assim, quer dizer, você tem que reduzir custos, você tem que aumentar a eficiência, né? Nós vivemos nesse mundo globalizado, um mundo que requer criatividade, inovação, e aí o empresário começa a entender que o que ele dava, né, com muita honra, que era um emprego, ele gerava aquele emprego, esse próprio empresário começa a entender o seguinte, olha, antes de dar o emprego, eu devo dar um contrato para alguém que vai me dar retorno. Sim. Né? Então, nada mais natural do que pensar em termos de contrato. A própria criação da figura do MEI, né, do microempreendedor individual, ampliou essa questão da contratabilidade. Depois, uma mini reforma trabalhista que nós tivemos recentemente deu mais alguns passos, mas nós estamos longe ainda desse mundo da contratabilidade. Um mundo que, um detalhe muito importante, é um mundo onde a pessoa que vai ser contratada, ela não será mais chamada de empregado. Sim. Né? Eu sempre achei isso muito baixo, sabe? Muito pouco para uma pessoa humana, né? Você dizer, eu sou um empregado da empresa tal. E as pessoas se orgulhavam disso, Sim, as empresas se orgulhavam, né, de ter empregados. E depois, no segundo momento, a empresa disse, olha, agora nós não vamos mais chamar de empregados, nós agora vamos chamar de colaboradores. Muito bacana, foi uma evolução. Mas a pergunta agora é, nós estamos preparados para chamar esses colaboradores de contratados, ou mais especificamente ainda subcontratados? Né? Então, subcontratados quer dizer que essas pessoas estão na mesma missão da empresa, estão no mesmo propósito da empresa, elas entendem o modelo de negócio da empresa, elas entendem o modelo de gestão da empresa, mas, ao mesmo tempo, elas têm que mudar a mentalidade. Né? Eu procuro não exagerar na palavra mindset, que é uma palavra que está sendo... Né, se popularizou, né? Infelizmente, mal utilizada, né, por alguns autores e tal. Então, mindset ficou uma palavra meio queimada, mas é essa mentalidade, os modelos mentais das pessoas estão sendo remexidos. Essa crise atual do Covid, ela evidenciou essa necessidade de novos modelos mentais,
novas formas de trabalho, novas formas de contrato. Tem gente sendo demitida, mas também tem gente sendo admitida, né? Tem empresas que estão fazendo enxugamento e aumento de eficiência em plena crise do Covid. Ou seja, a gestão, mais do que nunca, mostra esse dinamismo e essa necessidade de líderes humanos, cada vez mais humanos, porém, humanos competentes, humanos com habilidades capazes de lidar com a tecnologia, que a tendência é baratear, né? Toda tecnologia, no médio e longo prazo, vai se tornando mais barata, mais acessível, e as pessoas vão ter que aprender a usar essas tecnologias e não serem reféns da tecnologia. Elas devem ser protagonistas das mudanças, sabendo o que fazer com a tecnologia e, principalmente, o que fazer com outros seres humanos. Abad, uma outra questão que eu quero levantar com você aqui é uma dúvida que eu tenho certeza que outras pessoas também a têm, que é a questão da troca de conhecimento, a troca de experiência. Muitos utilizam o termo coach, que é aquele treinador, aquele cara que está lá do lado, incentivando, vai dar certo, e tem uma figura que não é tão mencionada, que é o mentor. E como você é um especialista em mentoria, queria que você explicasse para a gente qual é essa diferença na prática do coach, ou, na verdade, o que deveria ser o coach, e o que é o mentor, e o que cada um ocupa dentro desse mundo empresarial. A primeira grande diferença, Hélio, é que no coach você vai fazer um curso numa determinada instituição e lá nesse curso você recebe ferramentas, recebe uma metodologia, recebe uma linha de condução dos seus trabalhos. Na mentoria, nós temos o mentor como aquela pessoa que é autoral numa determinada área, num determinado tema, e por isso ela se posiciona como mentor. Você não vai numa instituição para fazer um curso de mentoria, você vai fazer um curso de habilidades de mentoria. Por quê? Uma das barreiras de entrada da mentoria em relação a outras técnicas, a outras forças, né, de gestão, é que você precisa possuir alguma expertise prévia, algum conhecimento aprofundado, é o que eu chamo de mente autoral, né? Você precisa ser autoral sobre um determinado tema, um determinado assunto. E aí nós temos uma grande diferença. Dando um exemplo de duas pessoas que eu conheço, uma dessas pessoas fez um curso de coach numa determinada instituição e foi ser coach para pessoas que tentavam se recuperar de drogas, né? É o que a gente chama de drogadictos, pessoas que são viciadas em drogas. Ok, então a lógica desse coach é pegar as ferramentas que aprendeu e aplicar com essa pessoa que tem esses problemas. Tem uma outra pessoa que é mentora da área de drogas, ligado também a drogas. Então, é uma pessoa que estudou muita psicologia, que tem muita experiência no trato com drogados, ex-viciados. É uma pessoa que tem noções do quanto isso afeta aos codependentes, por exemplo. Então, é uma pessoa que vai fundo, que vê a questão da família, que vê a questão da recuperação desse viciado. Então, aí você tem uma primeira grande diferença, né? No coach, você vai buscar ferramentas, na mentoria, você é autoral e é a própria ferramenta, né? Então, o mentor ele é contratado para ser a grande ferramenta. A segunda grande diferença, que eu diria que é básica, é que, normalmente, nas escolas de coaching, principalmente aqui no Brasil, não é permitida a troca, não é permitido o aconselhamento, não é permitido entrar na vida, na intimidade do seu cliente. Então, é preciso manter uma certa separação. Então, você, no coaching, faz perguntas poderosas, né, leva a pessoa a reflexões próprias, mas você não dá a sua contribuição
enquanto coach. Isso não é bem-vindo, não é uma boa prática, o que nós chamamos de trocar. Isso na mentoria é o ponto fundamental da mentoria. Sem troca não existe mentoria. Né? Nós não temos como conceber uma mentoria sem troca. E aí, essa diferença é o que leva exatamente a uma construção, um relacionamento interpessoal cuja profundidade tende a aumentar. Então, essa condição da troca, ela é indispensável. E seria aí uma grande diferença do coaching. Né? A terceira diferença que eu vejo é que na mentoria nós temos uma preocupação muito grande com o que eu chamo de ação educativa. A ação educativa não é simplesmente educação. A ação educativa é fazer com que a pessoa tenha a descoberta de conteúdos que são importantes para ela, que essa pessoa saiba onde pesquisar. Né? Então é muito comum um mentor indicar livros, trocar ideias sobre livros, discutir pontualmente aplicações de determinadas teorias, certo? Essa é uma grande diferença. No coaching não há essa visão voltada para a educação. É uma visão mais voltada para a melhoria de desempenho, para metas cada vez mais quantitativas, né? Fazer mais e bater recordes. Na mentoria, nós também trabalhamos fortemente a questão das metas, só que nós nos ocupamos mais das metas qualitativas. Mudanças radicais, o que a gente chama de trade-offs, são mudanças sem volta, né? E aí nós temos uma grande diferença entre uma lógica e outra. E, infelizmente, nós temos pessoas que simplesmente mudaram o título no cartão de visita e acharam, olha, eu era antigamente coach e agora eu converso francamente com o meu antigo coach e por isso sou mentor. Não, pessoal, isso não transforma um coach num mentor. Entendi. Deixa eu aproveitar um parênteses aqui, Amad. Mandar um abraço aqui para Cristiane Oliveira, diz que está muito boa a entrevista, está parabenizando você. Selma Santos e a sua neta estão acompanhando pelo celular. Obrigado, viu, Selminha? Obrigado pelo carinho aí. Danilo, lá da Dipoline, está acompanhando a gente também. Parabéns ao palestrante. Vandermilton Nunes Correia, do Triângulo Mineiro. Oh, coisa boa, hein? Parabenizando também o pessoal da Show de Negócios. Obrigado pelo carinho. Pereira, da Pico Imóveis. Manda um forte abraço aqui para toda a equipe. Obrigado pelo carinho. O Ney, Ney do Restaurante Ipanema, que já quase na hora do almoço, né? Tá acompanhando a gente pelo YouTube lá, coisa boa. Ney, obrigado pelo carinho. E também um abraço especial aqui para todos da programação da Show de Negócios. Gente, obrigado, viu, vocês nas redes sociais aí, acompanhando a gente. Viu, Amad? Tem que mandar um abraço para esse povo querido aqui, porque maravilha, se não são por eles, quem somos nós, né? Eu fico surpreso positivamente, né, de ter audiência em todos os níveis. Eu acho interessante no seu programa, Hélio, que nós temos aí desde o executivo de grandes empresas aos de média empresa e principalmente aos próprios empresários, empreendedores, né, pessoas que veem ou que tenha exercido aí esse papel, né, de líder, de empreendedor, de gestor, tudo ao mesmo tempo, né, tudo junto e misturado. Sim, sem dúvida. E isso tem seu valor, né? Tem seu valor. A empresa familiar, a pequena e média empresa no Brasil familiar é a base da nossa economia. Sem eles, não existe economia. É verdade. É muito gostoso também, inclusive nós que estamos aqui na região do centro, na Consolação, a gente vai almoçar, né, um pouco mais tarde, e está o pessoal lá no YouTube com o monitor acompanhando a gente, ouvindo as entrevistas, né? E você vê, e muita gente, até quando eu iniciei esse projeto aqui, o pessoal falou, cara, você é louco, você abriu uma rádio TV focada em negócios, é muito chato, os caras não vão querer assistir, vão querer ouvir música, E graças a Deus, nós temos visto a cada dia o interesse, né, pelo empreendedor, pelo empresário, de buscar conhecimento, né? Não aquele conhecimento ralo, né, aquela coisa
descartável, instantânea, mas um conhecimento com respaldo. A prova viva é a sua presença aqui do Amad, compartilhando sobre mentoria. Amad, olha, por mim ficaria o resto da tarde conversando com você aqui, mas infelizmente nós estamos chegando aqui nos instantes finais da nossa entrevista. Eu quero muito que você mencione o livro, o Liderando Juntos. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar para o pessoal de novo. Quero que você comente sobre isso e quero também, inclusive, o pessoal quiser saber mais do livro, quiser adquirir, como faz, e deixar também os seus contatos, né? Não sei se nas redes sociais como você está, se tem um site, enfim. Os microfones aqui são seus, fique à vontade. Muito obrigado, Hélio. Os meus contatos, tudo Amad Bucar, né? AMAD, Bucar, tudo junto. Tem Instagram, tem um site, www.amadbucar.com.br, e também Facebook, LinkedIn, principalmente. E esse livro, Liderando Juntos, é uma experiência muito boa, muito construtiva na minha vida, porque são mais de 30 escritores apresentando diferentes perspectivas sobre a liderança. Então, nós temos pessoas que falaram sobre o líder inspirador, nós temos pessoas que falaram sobre o líder que é mentor, que é o meu caso, o líder que é comunicador, né, o líder que cria valor. Então, são várias visões diferentes sobre liderança, e eu gosto sempre de frisar, Hélio, que a história do mundo nos ensina muito, né? Quando a gente para e pensa, esse ser humano que está aqui hoje, né, que é a espécie que a gente chama de Homo sapiens sapiens, ele tem pelo menos 35 mil anos de tradição que não é devidamente respeitada em termos de liderança. Os primeiros líderes, eles garantiam segurança, garantiam comida, organizavam as caçadas, organizavam o local onde ia ser explorado, né, e geraram as civilizações modernas. Então, em primeiro lugar, vêm os líderes. É o mais antigo, pelo menos 35 mil anos. Quando esses antigos seres humanos começam a se juntar nas cidades, tem as plantações, começa a cultura do milho, do trigo, e nós temos as cidades surgindo, tem a organização dos exércitos e começam os empreendedores. Aí começam as grandes obras, né, Mesopotâmia, as antigas pirâmides do Egito, que são sinais claros dos empreendedores. Então, em primeiro lugar, pelo menos com 35 mil anos, vêm os líderes. De 10 mil anos para cá, nós temos notícia dos empreendedores, né? Claro que eram empreendedores, mas não eram necessariamente empresários. Mas aquele comerciante que andava lá no Saara há 5, 6 mil anos atrás, carregando mercadoria no lombo de camelo, já era um empreendedor. E que empreendedor, né? O cara, sem dúvida, ia buscar seda lá na China e trazia para os mercados da Europa, por exemplo, em cima de camelo. E só muito recentemente, em 1923, para ser mais preciso, nós temos o surgimento da administração como ciência. Então, por favor, eu rogo, eu peço a todos que respeitem um pouco disso, né? Não adianta encher a boca para dizer, eu sou uma pessoa da ciência, porque eu estudei administração de empresas exaustivamente. Pessoal, é necessário humildade, né? Nessa ciência da administração de empresas, nós aprendemos apenas uma parte do que precisamos para a nossa vida de empresário, de gestor, de líder, né? Então, é muito importante que a gente eleve um pouco a nossa visão, que a gente olhe para a história, que a gente olhe para os exemplos que não são necessariamente ciência, né? A mãe, o pai, o avô, a avó, essas pessoas traziam já essa capacidade de liderança. Elas já traziam a capacidade empreendedora, abriram, né, pequenas lojas, restaurantes, lavanderia, etc., que nos colocou aqui hoje. Então, é muito importante ir muito além, né, da ciência.
Eu sei que o nome é muito bonito, está na moda, inclusive, né? Encher a boca, dizer, é tudo em nome da ciência. Sim, sem dúvida. Só que nós estamos vendo grandes distorções, inclusive, em termos de Covid, em nome da ciência. Então, muito cuidado, né? Vamos respeitar a ciência, mas não exageremos a dose e sejamos mais humanos do que cientistas. Sem dúvida. Meu querido Hamad Bucar, aqui no nosso Manhã de Negócios, muito obrigado pela sua presença, pela troca de conhecimento que você nos proporcionou. Mais uma vez, deixa eu mencionar aqui esse livro bem legal, Liderando Juntos. Vou deixar um para sorteio. Opa! Vai ficar aqui para você sortear com os seus ouvintes. Perfeito. Ó, depois vamos criar uma hashtag aí, eu vou passar para o pessoal. O pessoal que quiser adquirir, então, o Liderando Juntos, onde tem a participação do Hamad Bucar. Lembrando que ele é graduado em Administração de Empresas e possui pós-graduação em Administração de Qualidade, Engenharia e Produção, Gestão de Negócios, hein? Além do mestrado em Engenharia de Produção. Olha, quer conhecer um pouco mais do Hamad? Dá uma passadinha no site dele lá, o www.hamadbucar.com, certo? .br. .com.br? Certo. hamadbucar.com.br. Ou nas redes sociais, Sim. É só você colocar lá Hamad Bucar e você vai encontrar as informações. Lembrando que você que está acompanhando ao vivo aqui na Show de Negócios, dentro de algumas horas já estará disponível nas nossas redes sociais e lá no Instagram também, e no nosso podcast, essa entrevista na íntegra, para você que perdeu, para você poder compartilhar com as pessoas que você gosta. Tá bom? Hamad, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Hélio. Foi um prazer estar aqui com você e principalmente um prazer em saber que tem gente compartilhando e nos ouvindo, né, de tão longe, e principalmente que vão botar em prática o que está sendo debatido aqui em grande estilo com a sua presença. Muito obrigado, Hélio.